porque Pois porque não, vou anunciar. o 3 e o 4, porque mais ou Sim. menos a matéria são iguais. Certo, eu vou anunciar aqui. O 4 é o recurso administrativo PROAD 492392, com marca de Goiânia também. Recorrente Valéria Maria Ala Bernardino, representada também pelo Dr. Luiz Antônio Alves Bezerra. Recorrida ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E temos como relator o desembargador Silvano Divino Alvarenga. O senhor tem a palavra para o julgamento dos dois recursos, desembargador? O relatório está disponibilizado, vai ter sustentação, né? Não, tem não, tem não. Isso aqui então, eminentes pares, é o seguinte: tanto a senhora que recorreu aqui, o senhor Elcio Castro e Silva, e a senhora Valéria, eles estão pleiteando a ascensão de DAI. Um era DAI 10 e depois o cargo dele de diretor-geral passou para DAI 12. E o outro, que era assessor lá, era de DAI 9, parece e o cargo dele passou para DAI 10. Agora, o seguinte: essa questão já foi julgada no tribunal várias vezes, já foi julgada nos tribunais superiores. Eu fiz uma pesquisa a respeito desse caso aí. E o cerne, o mérito, senhor presidente, é o seguinte: é que se você aposentou naquela idade, naquela época, naquelas condições, e houver uma nova reestruturação, você estando aposentado, você não teria essa ascensão na sua aposentadoria. Se o seu DAI era 10, ele não vai passar para 12. Se o seu DAI era 9, ele não vai passar para 10. A presidência do tribunal, eminente desembargador França, indeferiu esses dois pleitos. E, para resumir, eu estou mantendo as duas decisões. Conheço aí a decisão final nos dois é o seguinte: conheço do recurso, porém nego lhe provimento. É o voto, senhor presidente, salvo melhor juízo dos eminentes colegas. Pois não, desembargador Silvano. Julgando o número 3, eu colho o voto do desembargador Wilde Algal. Senhor presidente, estou votando com o relator, porque é o que me parece, não há a paridade quando ela ocorre, né? Se manter o nível salarial apenas, e não um direito a um regime adquirido específico. Então, estou votando com o relator. Pois não, desembargador Tair. Presidente, eu vi que foi assegurado à servidora, e ao servidor também, no mesmo caso, a irredutibilidade dos vencimentos. Não houve redução do valor nominal por eles receberem. O que ocorreu é que houve uma reestruturação e que essa reestruturação é aplicável para quem está em atividade, não para os que já se aposentaram. E, em relação a eles, tem a garantia da irredutibilidade. Acompanhe o relator. Eu votando também, eu digo que não confere aumento automático em razão da ampliação das gratificações concedidas aos atuais ocupantes de cargos comissionados por leis posteriores no momento da aposentadoria. De forma que eu acompanho o eminente relator também. Desembargador Amaral. Eu também acompanho, senhor presidente. Desembargador Gerson. Senhor presidente, como bem disse o ilustre relator, o Supremo Tribunal Federal também já pacificou esse entendimento. Então, eu acompanho nas letras do ilustre relator. Pois não, desembargadora Carmeci. Também acompanho na íntegra. Desembargador Marcos da Costa Ferreira. Eu tenho o mesmo voto, senhor presidente. Desembargador Anderson Máximo de Holanda. Presidente, boa tarde a todos os pares, acompanho o relator. Desembargador Sérgio Mendonça. De igual forma, senhor presidente, acompanhe o relator.
Desembargador Vicente Lopes. Presidente, primeiro, boa tarde. Desculpa, eu tive Boa tarde, desembargador. eu tive um problema no meu acesso aqui. Então, já cumprimento a todos, dou as boas-vindas, desembargador Gerson, desembargador Marcos, desembargador Anderson, Wilt e Fleury. E desejo boa tarde também a Sabrina. E eu acompanho o relator, presidente. Uma explicação que o desembargador Fleury não vota porque ele é sucessor do desembargador Silvânio, viu, desembargador Fleury? Por isso que o senhor não vota nesse caso, tá bom? Correto, presidente. Tá, obrigado. O julgamento, então, eu passo a declarar que recurso administrativo desprovido, ao não dado os votos no termo, conforme o voto do relator. Número 4 agora, colheita de voto número 4. Desembargador Wilde Afogal. Está sem som. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Tair Guerra. Com o relator. Eu também votando acompanho o eminente relator, desembargador Amaral Wilson. Com o relator. Desembargador Gerson Sintra. Mesmo voto, presidente. Desembargadora Carmeci. Também mesmo voto. Desembargador Marcos. Meus votos, senhor presidente. Desembargador Anderson. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Sérgio Mendonça. Em razão, considerando que são os mesmos fundamentos, eu acompanho o relator. Pois não. Desembargador Vicente. Me acompanho, presidente. Então, proclamando o resultado número 4, eu afirmo que, ao unanimidade dos votos, presente recurso administrativo foi julgado, foi desprovido, melhor falando, foi desprovido dos termos do voto do relator e fica encerrado também o julgamento do número 4. Número 5 é um recurso administrativo com a marca de Goiânia, o PROAD é o 492607. Recorrente, Diansnei Soares de Magalhães. O recorrido é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E o relator é o eminente desembargador Breno Caiado, com a palavra. Não há sustentação, né? Tem não. Ele tá aqui na tela, aqui, senhor presidente. Vai só ver. Ele deve estar aí de espectador, porque não pediu sustentação, não, desembargador Marcos. Tá certo. Bom, então, vou explicar o que aconteceu. O recorrente, ele requereu o pagamento de 8 dias trabalhados no plantão judiciário do primeiro grau, do período de 22 de fevereiro a 1º de março de 2021. A Diretoria de Gestão de Pessoas, ela encaminhou à presidência essa solicitação, né? E, por fim, a juíza auxiliar da presidência, a doutora Lídia de Assis, assim como, em seguida, confirmando esse parecer, o presidente negou o pagamento desses 8 dias trabalhados, sobre a argumentação de que, na época, não existia previsão, não existia resolução do tribunal que determinasse o pagamento desses trabalhos, dessas diárias aí de plantão. Alegou aí a decisão do presidente de que a resolução 149, resolução do Tribunal de Justiça 149/2021, ela não tem aplicação retroativa, porque ela veio posteriormente ao pagamento posteriormente à realização dessas diárias, e ela passou a prever o pagamento, mas que na época, né, na época da realização das diárias, não existia previsão de pagamento, apenas de compensação dos dias trabalhados.
E o meu voto é exatamente nesse sentido. Eu, passando aqui a análise, o que que eu vejo? Em 2019, aliás, em 2021, quando ele realizou essas 8 diárias aí de plantão, existia a resolução que previa o pagamento, previa a compensação, né? Existia a resolução 110/2019 e essa previsão, essa resolução, ela não determinava o pagamento, apenas em casos excepcionais. Existia essa previsão de excepcionalidade. Mas e o que aconteceu? Posteriormente, o órgão especial teve fez uma mudança, né? Tirou essa excepcionalidade e de modo que só era possível a compensação. Aí o que aconteceu? Veio posteriormente a resolução 149/2021 e no seu artigo 28 fala que o pagamento, que pode haver o pagamento, a indenização, né, na proporção de 1/30 avos das verbas remuneratórias do servidor por dia trabalhado no plantão judicial. Essa é a redação do parágrafo 1º do artigo 28. E mais, a própria resolução 149/2021, ela deixou lá no seu artigo 29 claro que as suas disposições da resolução 149/2021 não possui efeito retroativo. Vou aqui ler o trecho, né? Abre aspas. As atuações dos magistrados e servidores em plantão judicial em período anterior à vigência dessa resolução serão aplicadas as normas que vigorarem em relação ao prazo para o reconhecimento do direito de usufruto de compensação. Ou seja, essa resolução que criou a indenização, o pagamento, né, lá em 2021, ela não tem efeito retroativo e ela ainda, de forma expressa, informou isso. Ela não retroage e tem que se aplicar às normas da época. E aí vem aqui o princípio da legalidade, né, da administração pública, né, que não se pode fazer o que não está previsto em lei, né? O poder público, ele faz o que está previsto, de modo que só pode agir a administração pública conforme autorização legal, expressa, né? Não pode o administrador aí fazer pagamentos aí sem previsão. Então, por esse motivo, senhor presidente, entendendo que não há prejuízo ao servidor, já que ele pode fazer as compensações, né? É o que vigia na época das diárias realizadas no plantão, então não há prejuízo a ele. O que não é possível, conforme eu explanei, seria a indenização, o pagamento dessas 8 diárias realizadas no plantão judicial. Eu voto, senhor presidente. Eu estou conhecendo o recurso administrativo e negando-lhe provimento. Pois não. Desembargador Altair Guerra. Senhor presidente, a questão tem previsão expressa, não comporta maiores indagações. Acompanho o eminente relator. Desembargador Amaral Wilson. Também acompanho, senhor presidente. Desembargador Gerson Cinto. Desembargador Gerson. Acompanho o relator. Pois não. Desembargadora Carmeci. Também acompanho. Desembargador Marcos. Senhor presidente, essa é uma situação que é conhecida por todos nós, né? Que são questões que passaram a ser indenizadas, mas que na época que praticados os atos não havia previsão de indenização. Eu acredito que o presidente realmente não poderia acolher essa sugestão, assim, numa comparação bem grosseira, né? Acho que quase todos nós aqui fomos juízes eleitorais, no tempo que não tinha gratificação. Não é porque se instituiu ela depois, nós vamos ter direito de receber o retroativo. E essa situação é bem clara, me parece que é bem pacificada, e eu acompanho inteiramente o ilustre relator, senhor presidente.
Pois não, desembargador Anderson Massa. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Sérgio Mendonça. Diante das explicações claras do relator sobre a não possibilidade da retroatividade, eu acompanho as inteiras. Desembargador Fleury. Sou eu, Sim, senhor presidente. presidente. Não sou eu. Depois do Sérgio, sou eu. Eu acompanho. Então a ordem aqui está errada. Desculpa, viu, desembargador Vicente? Desembargador Fleury. O presidente, a não ser que o desembargador Fleury tenha entrado agora na minha frente pela antiguidade. Como ele não votou nos outros dois, eu não sei. Posso ter equivocado, mas eu acompanho. Pela ordem aqui, ele é mais antigo. Isso. Tá A ordem que eu tenho. Ele é mais Ele é mais antigo. antigo, não é, Sabrina? Ele é mais Isso, antigo, presidente. Desculpa, então. Desembargador Fleury. Mais antigo, porém não mais velho, né? Esse aí, presidente, é a aplicação do princípio, né, do tempus regi acto. É isso, aplicação seca desse princípio. Além do mais, na própria resolução, há a previsão expressa de que não retroage. Então, sem dúvida nenhuma, acompanhe o ilustre relator. Tá certo. Desembargador Vicente Lopes. Acompanho, como havia dito. Todos votaram, sabe? Porque tem o Altair aqui de novo. Eu falei, o Altair começou e vai terminar. Porque nós estamos acostumados com a sequência anterior, né? Mas é isso mesmo. Verdade. Proclamando o resultado, eu afirmo que o colegiado do órgão, colegiado do Conselho da Magistratura, ao unanimidade dos seus votos, desproveu o presente recurso administrativo nos termos do voto do relator à unanimidade de votos. O julgamento fica concluído. A servidora recorrente aqui, a Camila Rodrigues Lopes, conseguiu estar com seu equipamento de internet ligado. Com a palavra o desembargador Breno, o número 6 que já foi anunciado.
desembargador Alexandre Cafuri. E o número 2, recurso administrativo 554406, ele foi retirado de pauta a pedido do relator. Eu indago aos eminentes colegas. Oi? Posso encerrar? Posso encerrar? Sim, Boa pode tarde. encerrar. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Antes de encerrar, eu pergunto aos colegas se tem alguma indagação. Tem, senhor presidente. Pois não. Eu, após exatamente 1 ano e meio, quase 1 ano e meio, não chegou a tanto, em participações aqui nesse egrégio Conselho da Magistratura, cedo aqui cedi meu lugar para que outros colegas, o Wilde, Sebastião Fleury, possa participar aqui, compor esse colegiado, e dizendo da alegria de ter participado todo esse tempo aqui. O enriquecimento, o engrandecimento que eu tive, aprendi muito com os colegas, eu vi aqui o brilhantismo do desembargador Altair, a sensibilidade do desembargador Sérgio, o desembargador Vicente, sempre muito técnico, muito preciso nas suas decisões, assim como também o desembargador Silvânio. Então, eu aprendi muito aqui em todo esse tempo, né? Assumi a presidência da 11ª Câmara, acaba nos tomando um pouco mais de tempo, né? Nosso tempo que já é escasso pelo volume cada dia maior de processos que julgamos aí rotineiramente, diariamente. E eu tinha pedido ao presidente, na época, então futuro presidente, que desse oportunidade a todos os colegas. Ele disse isso: falou, Breno, nós somos 78 desembargadores, nós temos muitas comissões, muitos cargos, muitos colegiados, e é necessário que cada um participe um pouco, dê oportunidade a todos. E eu agradeço aqui, presidente Leandro Crispim, pela confiança aí nesse tempo, pela confiança também em relação a permanecer lá apenas na presidência da 11ª Câmara Civil, e desde já felicitar o desembargador Sebastião Luiz Fleury, o desembargador Wilde, que tem aí um futuro aí profícuo aqui junto ao Conselho da Magistratura, e dar um abraço aqui afetuoso a cada um aí por ter me proporcionado esse aprendizado nesse correr dos anos, viu? Muito obrigado, e encerro aqui minha participação aqui nesse egrégio conselho. Quem sabe, oportunamente, a gente participa, retorna aqui a compor aí esse brilhante e magnífico colegiado. Muito obrigado, doutor. Senhor presidente. Pois não. Eu só gostaria de deixar registrado aqui a minha alegria, a honra de servir ao lado dos colegas que agora, lamentavelmente, nos deixarão para outras funções, né, para assumir outras funções, é o caso do desembargador Breno. Foi uma honra imensa servir com os senhores. Assim como é uma honra imensa servir com os novos colegas, brilhantes colegas que chegaram agora. Pessoas que eu admiro, pessoas que eu tenho o máximo respeito. Muito obrigado. Obrigado aos que cumpriram o seu papel nessa fase até hoje, e obrigado pela companhia dos que continuarão conosco nessa jornada. Pois não. Eu também, senhor presidente. Sabrina, está sendo transmitido? Já. Pode encerrar, presidente? Pode encerrar a transmissão. Encerrado. Pois não, desembargador Silvânio.